Olá, pitaqueiros! Meu nome é Maurício Barbosa e esse é o Pitaco da Bola. No vídeo de hoje falaremos sobre Champions League, falaremos também sobre Campeonato Brasileiro, sobre o mercado da bola, polêmica envolvendo dirigentes e muito mais. Se você não viu as notícias porque não teve tempo, aqui no canal você fica por dentro. E não esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, ativar o sino das notificações. Então, roda a vinheta! Iniciamos falando da Champions League na tarde de ontem, primeiro jogo das oitavas de final, jogo de ida. O Barcelona perdeu em casa por 4-1 para o PSG. O destaque da partida vai para o francês Kylian Mbappé, que marcou 3 gols. Após essa derrota, o Barcelona terá uma dura missão de vencer o PSG no dia 10 de março lá em Paris. Eu acho muito difícil que o Barcelona reverta essa situação. O que é que vocês acham? Eu acho difícil até porque tem o fator psicológico, né? Essa derrota fere e abala bastante o psicológico do jogador. Eu acho muito difícil que o Barcelona se recupere. Conforme anunciamos aqui no canal, o São Paulo contratou o argentino Hernan Crespo. Ele defenderá o São Paulo por 2 temporadas. Eu acredito que foi uma boa contratação. Apesar do alto salário, a comissão técnica também tem um alto custo, mas uma boa contratação. É preciso dar tempo ao tempo, né? Ter paciência. É um técnico estrangeiro, ele precisa conhecer o país, conhecer os jogadores que irá treinar, os times adversários. Então, se o São Paulo tiver essa paciência, eu acredito que ele fará um bom trabalho. Apesar de não ter sido ainda anunciado, a equipe do Atlético Mineiro espera em breve anunciar a contratação do meia-atacante de 31 anos, Nacho Fernandes. Ele defendia a equipe do River Plate da Argentina. Eu vejo como uma excelente contratação, um jogador de grandes qualidades. O Atlético Mineiro já possui excelentes jogadores, né? Contratou recentemente o Hulk. Caso seja confirmada a contratação do Nacho Fernandes, o Atlético Mineiro, mais uma vez, disputará com condições de ser campeão todas as competições das quais ele participará. O contrato seria de 3 anos com a equipe mineira. Boa notícia também para o time do Flamengo. Tudo indica que em breve a equipe rubro-negra anunciará a contratação do lateral direito Rafinha. Ele estava sem clube desde o ano passado, quando rescindiu o contrato com o Panathinaikos. É uma excelente contratação também, caso se confirme, né? Maurício Isla tem cometido algumas falhas, é um bom jogador, mas ele é limitado. O Rafinha tem muito mais qualidade que o Isla. Então, para o Flamengo, uma boa contratação. Em jogo atrasado da 33ª rodada, na noite de hoje, às 19 horas, teremos Santos e Corinthians na Vila Belmiro. O Santos, nos últimos 6 jogos, enfrentando o Corinthians lá na Vila, venceu os 6. Essa disputa é muito importante porque os clubes vislumbram uma vaga na Libertadores. Ou na Libertadores diretamente ou na pré-Libertadores, né? O que é que vocês acham, meus amigos? O Santos mantém um tabu ou o Corinthians vencerá esse jogo? A rodada no final de semana ainda tem dado o que falar. Na tarde de ontem, o Vasco entrou com pedido de anulação da partida entre Vasco e Internacional. Esse pedido ocorreu junto ao STJD. Tudo ocorreu por causa de uma falha no VAR. O primeiro gol do Inter, há indicativos de que o jogador estaria impedido. E com isso, o time do Vasco pede a anulação do jogo. Talvez seja difícil de acontecer essa anulação, mas é um pedido que o Vasco fez, ele tem o direito de fazer o pedido. O STJD analisará e, caso se confirme o pedido do Vasco, nova partida será realizada. Caso não seja deferido esse pedido do Vasco, a partida será mantida com o placar de 2-0 para o Inter. O Vasco vive uma situação muito difícil, meus amigos, uma situação desesperadora. Ele luta para não cair.
Já caíram Botafogo e Coritiba. Na disputa para não cair estão o Sport com 42 pontos. Ele tem 0,05% de chances de ser rebaixado. Fortaleza tem 41 pontos, 2,4% de chances de ser rebaixado. O Bahia, 38 pontos, 39,5% de ser rebaixado. E o Vasco com 37 pontos, com 72,5% de ser rebaixado. Então a situação muito difícil. Na próxima rodada, o Fortaleza enfrenta o Bahia no sábado às 21 horas. Caso o Bahia vença o Fortaleza e o Vasco no domingo às 4 horas perca do Corinthians jogando em São Paulo, o Vasco estará automaticamente rebaixado para a Série B. Situação muito difícil para o Vasco, né? A situação complicada. A torcida vascaína espera que o time consiga se recuperar, mas realmente está bem complicado para o time carioca. E na parte de cima teremos no domingo às 4 horas da tarde Flamengo e Internacional. Alguns dizem que essa é a final do Campeonato Brasileiro, né? Tendo em vista que o campeonato é disputado por pontos corridos. A disputa será grande e caso o Inter vença o Flamengo, com uma rodada de antecedência, se consagrará campeão brasileiro. Com outro resultado, sendo empate ou vitória do Flamengo, a decisão ficará para a última rodada. O Inter tem 69 pontos, Flamengo 68, um ponto apenas atrás, o Atlético Mineiro 62, o São Paulo tem 62 com um jogo a menos. Também o São Paulo tem chance de ser campeão, mas são chances remotas. E você, meus amigos, vocês acham que o Flamengo será campeão brasileiro? Ou o Inter será campeão? Ou ainda o São Paulo, por menor que seja a chance, será o campeão brasileiro? Já começaram as polêmicas, né? Polêmicas envolvendo esses dois clubes, Internacional e Flamengo. Em entrevista coletiva, o presidente do Inter disse que não permitiria que fatores externos interferissem no resultado do campeonato. E aí, quando o presidente do Flamengo, na verdade o vice-presidente Marcos Braz, foi entrevistado e perguntaram a ele sobre essa questão, ele disse o seguinte, que o Inter não está acostumado a chegar em finais, o presidente do Inter não está acostumado a chegar em finais, e que ele estaria empolgado em ter dado essa declaração. Então, já surgiram as polêmicas, né? A semana está começando agora, nós estamos assim no meio da semana, mas ainda falta muito tempo para chegarmos no domingo e as polêmicas já começaram. Esperamos que, independentemente de polêmica, o jogo no domingo seja um jogo bem jogado, um jogo bonito de se ver, com gols. É isso que todos esperam, todos que gostam de futebol esperam isso. Então, meus amigos, era o que eu tinha a dizer. Espero que tenham gostado e até a próxima!